Meu cumprimento a todos, portugueses e brasileiros. E, rapidamente, a Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que 3 dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. Bem, terminamos o ano de 2022, eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, e no dia 8 de janeiro, houve aqui uma armadilha por parte eu chamo aqui de Capitólio Tupiniquim, onde houve uma convocação de última hora, brasileiros de verde e amarelo foram para a região da Praça dos Três Poderes e houve invasão e depredação de prédio público. Se bem que quando esses brasileiros chegaram lá, já estava tudo depredado, tudo quebrado. Bem, e depois então começou mas a perseguição continuou. Primeiro eles querem vincular a mim a qualquer custo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E não consegue achar nada porque eu estava fora do Brasil e não participei de absolutamente nada. Mas muitos daqueles que participaram, alguns erraram, mas estão sendo condenados a apenas 17 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal. Não deviam ser julgados lá. O julgamento, para quem não tem foro privilegiado, como parlamento, deputados, senadores, presidente da República, tudo é primeira instância. Mas o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do seu ministro Alexandre de Moraes, ele mesmo conduz todo o inquérito, ele mesmo faz o relatório e ele conduz a votação. De modo que as condenações aqui são pesadas, 17 anos de cadeia. Bem, no tocante à minha pessoa, perseguição em cima de perseguição. Tudo fazem para achar uma maneira de me condenar, mas não acham nada, porque não tem nada. Fiz um governo limpo no Brasil. O ano passado sofri busca e apreensão na minha casa, porque eles estavam procurando um cartão de vacina. E eu não tomei vacina. Então não tinha cartão de vacina, eles achavam que eu tinha um cartão falsificado de vacina. Não acharam nada. Agora, domingo, fizemos uma super live aqui, chegamos a bater pico de 500 mil pessoas e ultrapassa atualmente os dois sites nossos a 4 milhões de visualizações. Mas a live de domingo tem uma coisa muito importante que tem a ver com o que aconteceu no dia seguinte. Eu citei uma notícia da Venezuela. Que notícia é essa? A Venezuela, por pressão americana, resolveu fazer eleições limpas, ou seja, o sistema de votação da Venezuela é exatamente igual ao do Brasil. Urnas eletrônicas que você não consegue auditá-las. E o Maduro resolveu, então, para atender a uma decisão norte-americana, para que as sanções econômicas deixassem de existir na Venezuela, os Estados Unidos voltassem a comprar petróleo e gás da Venezuela, o Maduro botou aí o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Isso foi feito agora em dezembro, quando se definiu lá por referendo se o povo daria ou não poderes para o Maduro anexar 2/3 da Guiana. E eu citei esse fato. Então o Maduro prometeu e vai ter voto eletrônico, né, ao lado do voto impresso no corrente ano, só que o Maduro tomou uma decisão que realmente surpreendeu a todos. Ele manda na justiça lá, como aqui o executivo manda na justiça eleitoral no Brasil, e resolveram tornar a deputada Maria Corina inelegível, juntamente com Capriles, inelegíveis por 15 anos. E no Brasil não é diferente. Fizeram a mesma coisa comigo, a acusação comigo de que eu me reuni com embaixadores em 2022, e isso aí eu abusei de poder político. Então eu me tornaram inelegível por 8 anos. Então, ou seja, o Brasil está perfeitamente alinhado com a Venezuela. Todos os opositores aqui estão sendo caçados ou tornados inelegíveis. Todas as ações do Tribunal Superior Eleitoral são em cima de deputados e senadores conservadores. Então é a situação que o Brasil se encontra. Tem muito a falar, é muito mais grave o que acontece no Brasil do que eu estou relatando agora. Estamos vivendo sim uma ditadura aqui, onde todos têm medo de usar o telefone celular e trocar informações na rede de WhatsApp. Sim, o que nós vimos é que assim Jair Bolsonaro arranjaram pretextos absurdos então com essa questão dos embaixadores para o tornar inelegível, mas também vimos fazer essas tais buscas pelo passaporte vacinal quando estava para vir para Portugal, porque tinha sido convidado para participar numa cimeira direita para Portugal e apreenderam-lhe o passaporte e com isso impediram que viesse. Portanto, está a ser uma perseguição porque agora, depois de uma super live histórica, também arranjaram esta forma de o perseguir. E sente que isto está a acontecer também a quem o rodeia, nomeadamente os seus filhos? Olha, o que acontece? A ditadura, que é conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, tem o apoio da imprensa brasileira. Como, por exemplo, a busca e apreensão
na casa de praia aqui na cidade de Angra dos Reis, que eu estou no momento, foi para cima do meu filho, não tinha nada a ver comigo. Mas como eles sabiam que o meu filho estava aqui, porque a live havia sido executada no domingo, a imprensa potencializa fake news. Como, por exemplo, falaram que eu havia fugido de barco quando a Polícia Federal chegou aqui. Deixo claro, a Polícia Federal sempre chega às 6 da manhã. Nesse dia chegou às 7h30 da manhã. Eu já estava pescando no mar. Então não houve fuga nenhuma, nem minha, nem dos meus filhos, por ocasião dessa presença da Polícia Federal aqui em Angra dos Reis. Também a TV Globo, em especial, divulgou que havia sido encontrado um computador da Agência Brasileira de Inteligência, de Inteligência, a BIM, na casa do meu filho lá no Rio de Janeiro. Depois a própria Polícia Federal falou que não foi encontrado absolutamente lá, nada. E outra coisa importante, a busca e apreensão, ela foi feita em cima de uma mensagem de uma assessora do meu filho Carlos para o delegado Ramagem. E como se essa mensagem havia sido trocada em 2020, quando o Ramagem ocupava a agência, a ABIN. Na verdade, a mensagem foi em 2022. Foi em outubro de 2022. O Ramagem já estava afastado da ABIN há mais de 5 meses e já era deputado federal eleito, porque a mensagem é de meados de outubro. Ou seja, mentira em cima de mentira por parte da imprensa. Eles desmentem só horas depois, quando a notícia já mais que circulou no Brasil e também fora do Brasil, a notícia chegou de forma distorcida. Mas aqui a questão é que essas ordens do Supremo Tribunal Federal foram dadas na calada da noite, precisamente após a Super Live, que fulminou as audiências. Não acha que isto também mostra desespero e medo deles, ao, assim, num ato desesperado, à meia da noite, de madrugada, mandarem fazer uma ação dessas junto da sua família? Não mostrará que estão com medo do Jair continuar com muita popularidade, de continuar a ser aclamado pelas multidões? Eu estou sendo investigado no Brasil agora também por importunar uma baleia. Olha a acusação. E marcaram meu depoimento para a próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro, agora, quarta-feira, 7 de fevereiro. E como já começou uma mobilização na cidade de São Sebastião, onde está previsto prestar depoimento, a Polícia Federal acabou de suspender o depoimento. Remarcou para o final do mês na cidade de São Paulo, porque eles previram que haveria muita gente na cidade de São Sebastião. O que eu defini aqui? Obviamente, eles que marcam o local e o horário para depor. Estarei no final do mês em São Paulo. Mas eu confirmei minha ida na quarta-feira, agora dia 7, na cidade de São Sebastião. Então haverá uma grande concentração. Se prevê mais de 20 mil pessoas presentes, uma pequena cidade aqui perto, né, onde eu prestaria depoimento. Estarei presente, sempre ao lado do povo, e não adiantou eles mudarem o local do depoimento. Faremos sim um ato político nesse próximo dia 7, quarta-feira, aqui em São Sebastião. Muito bem, ou seja, não se deixa abalar por estes ataques. Estes ataques mediáticos que vêm da imprensa, por exemplo, aqui em Portugal, a imagem que as televisões passam de Jair Bolsonaro é com os rótulos de genocida, de louco, tal como Trump. Isso ficou muito evidente durante a chamada pandemia. Só que acontece que o tempo deu-lhe razão em tudo, desde as máscaras, os erros dos confinamentos, até à vergonhosa chantagem vacinal. E países como a Suécia, onde eu estive 2 vezes em reportagem, países que nunca usaram máscaras, nem confinamentos, nem nada disso, acabaram muito melhor, superaram muito melhor a pandemia do que, por exemplo, Portugal, que foi um dos países mais rígidos do mundo, mais vacinado. Ou seja, até na pandemia, que foi o que mais